Então, boa noite a todos. Boa noite. Vocês me conhecem, eu sou o Miguel. Para aqueles que não me conhecem, Miguel, voluntário da nossa casa, Maria José, pequeno voluntário, pequeno colaborador, né? Ainda somos pequeninos ainda, estamos tentando crescer todos os minutos, todos os dias, né? De nossas vidas, é uma caminhada. E eu queria, assim, vocês me permitem, eu peguei 2 trechos do livro Fonte Viva e Vinha de Luz, né? Chico Xavier por Emmanuel, que eu estava estudando e aí eu gosto de abrir e ler e me chamou a minha atenção. Assim como agora, né? Você vê André Luiz, né? Tem muito a ver com a palestra de hoje, né? Vamos lá? Fonte Viva. O aprendiz do Evangelho é seguir adiante, compreendendo e servindo a todos. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito é viver longe dele e espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. É um trecho, né, da leitura que nós fizemos, que eu acho assim que tem a ver também com a importância da nossa vinda também na casa espírita, né? Vinha de Luz, Chico Xavier Emmanuel. Não se equivoquem, pois os que buscam o mestre dos mestres receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante, o ensinamento eficaz, mas penetrarão a linha de batalha em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na terra, por meio de ásperos testemunhos, ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo. Estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo, nós mesmos, pela posse da vida imoral. Ou seja, né? Nós somos constrangidos por isso, nós temos que revirar a nossa volta, né? E nós lendo, o Adriano, além dessa passagem de André Luiz, tem a ver com a nossa palestra de hoje, né? A nossa influência com os espíritos desencarnados é tudo é influência. Por quê? A gente tem que ter a compreensão da imortalidade do nosso corpo, mas a nossa alma, né, é imortal, né? Então, nós primeiro fomos criados espíritos para poder evoluir, crescer, tivemos que encarnar, né? Então, Deus, na sua sabedoria incontestável, divina, ao criar-nos, para desenvolver essa criatura, ela vai ter que passar as experiências, né? E todos nós, amorosamente amados pelo nosso Criador, nos dá a chance, né? Então, por isso que é importante que a gente tenha, assim, a consciência, né? Quando julgarmos, pensarmos bem. Porque se nós somos almas ou espíritos, né, encarnados, somos também necessitados da piedade de Deus, de Jesus, dos anjos e dos espíritos que nos cercam. Então nós julgamos, é comum entre nós, mas a gente tem que começar, ou já está até tarde, a repensarmos as nossas posições, né? A gente, pessoas que às vezes vê assim tragédias, como que aconteceu agora no Brasil há poucos dias,
e acha aquilo, nossa, né? Fica todo entusiasmado. Eu diria que houve ali o livre arbítrio daqueles irmãos, né? Houve o livre arbítrio. E quem somos nós para julgar? Será que num passado não tão distante não fomos almas errantes, né? Hoje não somos violentos, porque conhecemos o Cristo Jesus. Conhecemos o Cristo Jesus. Então, ao adentrar na casa espírita, começar a interagir com os irmãos e com os espíritos, vamos tomando uma consciência de que precisamos nos transformarmos, mudarmos o nosso comportamento espiritual, mental, psíquico, nos harmonizar com o nosso semelhante, com a natureza, com os bons modos, né? E a gente aprende uns para com os outros. As influências espirituais, muitas das vezes, quando nós não conseguimos entendê-las e compreendê-las, vêm através de outras pessoas que estão ao seu lado, chegando como bálsamo de consolo a nós. Prestai atenção, preste atenção, aconselhando-te ou chamando você à responsabilidade. Então prestai atenção, porque muitas das vezes nós damos um trabalho danado para os nossos auxiliares espirituais, por aqueles que nos amam, por aqueles que têm a responsabilidade de cuidar da gente, e muitas das vezes nós não conseguimos ouvir, compreender as suas mensagens, mas a sabedoria divina, através da mediunidade, interage. Quem de nós aqui nunca recebeu um conselho de que você nem esperava daquela pessoa, fala uma coisa para você e fala, pô, olha só, né? Chama a sua atenção, fique certos. A espiritualidade usa as pessoas para falar conosco, usa, certo? E nós também, a gente tem que perceber, né? Eu convivo com os espíritos? Sim, e muito. Toda a nossa volta sempre vai ter espíritos. Mas são espíritos bons ou ruins? Vai depender de você. O que você quer para a sua vida? Que tipo de amigo você tem hoje encarnado? Quais são os seus amigos? O que você gosta de frequentar? O que você gosta de fazer? Então nós interagimos esse mental, essa energia, conforme aquilo que eu converso. Olha, sem querer eu percebi que a minha palestra, eu não gosto de usar essa palavra, esta palestra tem tudo a ver, eu só descobri agora, depois de ler, estudar, com aquilo que às vezes eu pregava e algumas pessoas ficavam meio assim comigo, porque eu sou contra novelas de baixo calão, sou contra filmes que aterrorizam, sou contra notícias ruins, né? Mas eu tenho que estar atualizado. Não, você não precisa se banalizar a sua mente e levar energia ruim para o seu lar, não. Você pode ficar sabendo, olha, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, beleza, tá. Agora você vai ficar vendo o massacre toda hora? Que tipo de espírito está curtindo isso junto de você, junto da sua esposa, junto dos seus filhos ou do seu marido? Que tipo de espírito vai estar ali curtindo aquilo? Nossa, que legal, olha, senta lá do seu lado no sofá para ver isso. Certo? Isso é energia pura. É como você olhar aqueles livros ruins, filme ruim. Quem escreveu? Quem era o companheiro dele mental que estava fazendo aquele filme ruim para pôr para nossas crianças assistir? Quem era? Quem estava ali? Porque nós vivemos, nós somos espíritos encarnados. Nós não podemos, quem é o médium, né, tem um médium de evidência, ele sente. Quem de nós nunca sentiu? Você
às vezes vai aconselhar um irmão, vai falar alguma coisa e você sente aquela energia pesada em cima de vocês. Vocês já não sentiram isso? Você fala, nossa, estou com dor no pescoço, estou carregado. É assim que funciona as energias, porque às vezes você está aconselhando aquele ser e aquele ser não se liberta das coisas que ele faz, das suas más tendências, não julgando, porque nós também somos imperfeitos e muito imperfeitos, mas ao adentrar numa casa espírita, a consciência muda. Eu tenho que me transformar. Eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, eu sei que tem espíritos que a hora que se eu encostar numa mesa ali para beber, para fazer no seu carro, vão sentar do meu lado. Vão. Acha que não? Vai. Com certeza. Se eu me sentar para falar mal dos outros, fazer fofoca, que tipo de espírito vai estar do meu lado? Quem que vai ter esse prazer de estar ali do meu lado, né? O meu anjo de guarda, os meus guias espirituais vai se afastar, vai ficar longe de mim. A gente às vezes não facilita as nossas vidas, né? A gente tem que observar, então, a nossa qualidade de vida, né? Essa palestra também é para mim, viu, gente? Que eu também sou mortal, também tenho minhas dificuldades e meus problemas. Agora ainda mais, né? Com essa rede social, com a tecnologia, o quanto nós somos assediados. Muito assediados. Não é? É toda hora batendo o sininho lá para passar uma tragédia para você, uma situação política, não sei o que lá, e você acaba, né? Então a gente tem que lutar também contra essas coisas. Procurar filtrar aquilo que você vê, aquilo que você assiste, né? Você, por exemplo, luta às vezes. Nós não, né? Nós somos assíduos, nós estamos no centro, estamos vindo para cá. Mas há irmãos que não conseguem. Por quê? Eu me lembro assim, alguns anos atrás, né? É que de quinta-feira, quando nós vimos na reunião, o Roberto deve lembrar disso, talvez o Eduardo, nós tínhamos dificuldade para vir aqui no centro. Era impressionante. Toda quinta-feira, você chegou, né, Adriana, também falar isso. A gente tinha dificuldades, sempre acontecia alguma coisa para que nos irritássemos, para que tivesse alguma dificuldade familiar, mas a gente era teimoso. A gente era tão teimoso que uma vez fecharam a porta do centro aí para nós. Fecharam. Uma irmã que talvez não estava muito bem, fechou a porta do centro na nossa cara. Interessante. Mas nós somos provados, não ficamos com raiva não. Mentira, ficamos. Não, eu falei, peraí, eu vim até aqui, não. Foi lá, pá, na porta, tá pensando o quê? Né? Bati na porta. Então, eu vim pro centro. Aí demoraram para abrir a porta para nós, né? Mas abriu. É, porque nós estávamos fazendo a prece. Aí eu respondi, aí eu estava lá fora também fazendo a prece junto com vocês, né? Então, mas por que acontece isso? É o seu problema e o problema de quem estava aqui dentro também, né? Também, que não prestou atenção, não vigiou. Eu não vigiei lá, aqui também não vigiou. Então nós temos que estar atento com as provocações, com as coisas. Quem não vai querer nos estabilizar na porta do centro, hein? Você já não queria que eu chegasse aqui, né? Meu pai, minha mãe, tio Arquimedes, Betinho pequeno, né? Filho pequeno. Assim como você traz o seu, coisa boa trazer o filho para o centro. Você não faz ideia. Mas eu trazia o meu lá, né? Às vezes as pessoas, você traz, não sei o que lá. Trouxe. Hoje ele não vem, mas o ensinamento está ali. Está ali. De vez em quando ele fala alguma coisa para mim. Então, porque aprendeu. Então vamos trazer. Vamos, né? Trazer as crianças, como a senhora faz. Né? Bacana. Quanto mais a gente trazer os filhos, é melhor. Porque a casa espírita, não menosprezando as outras religiões, ela abre uma consciência na gente. Nós temos uma consciência diferenciada. Por quê? Porque nós não ficamos aqui em dogmas, né? Nós temos uma consciência que eu tenho que buscar o certo, eu tenho que me desvencilhar de coisas que me prendem,
coisas que me atormentam, meus vícios, as minhas coisas, e manipulando a minha alma, porque eu tenho um objetivo. Então, o espírita, aquele que começa a compreender, ele tem um objetivo, né? Eu quero uma coisa melhor para mim quando eu desencarnar. Vou tentar, né? Estou tentando, eu não sei como que vai ser, mas eu tenho que procurar. Vou chegar lá bastante? Vou chegar. Mas eu tenho que melhorar algumas coisas. Eu já tenho a minha consciência. O que é certo, o que é errado. Vou errar? Vou. Lógico, eu estou encarnado. Faz parte, né? Faz parte. Então, mas eu vou tentar, eu estou lutando. Então, não que os outros não façam, mas nós temos a consciência da vida futura, né? Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, né? Aliás, pergunta, como que eu vou saber como que eu fui numa vida passada minha, na minha vida anterior? O Espírito responde para ele, é só você analisar a sua vida hoje. Como que a sua vida é hoje? Dá para você fazer uma análise como que é a sua anterior, né? Então, isso aí reflete em nós o seguinte, que nós não somos inocentes, né? Então, a gente às vezes tem dores, nós temos algum tipo de problemas, mas essa é a vida de uma alma encarnada. A vida de um encarnado é essa, não é férias. Eu vim passar umas férias lá no planeta Terra, no Brasil. O Brasil é bonito, né? Brasil, vim passar férias. Negativo, você está em prova. Aliás, assim, vamos falar a verdade? Uma penitenciária, né? Talvez nós aqui estamos um grauzinho melhor, mas tem gente sofrendo pra caramba, né? E aí nós vamos passar algumas problemáticas, né? E aí vamos sofrer. Os espíritos, aqueles que têm o conhecimento, eles olham para nós e veja bem, eles sofrem? Não. Por quê? Porque quando ele tem um entendimento, ele sabe que aquela situação é boa para a gente, que aquilo vai ser bom, e que a vida terrestre ela é muito pequena perto da vida espiritual. É uma passagem pequena. Tanto é que a gente olha assim, nossa, mas caramba, como esse ano passou, é muito rápido, né? Então a gente às vezes passa as dores, passa as nossas dificuldades, mas tudo é para lapidar a pedra bruta que é a nossa alma. E aí nós vamos ter os espíritos que estão ali, tentando nos ajudar, nos dando conselho, nos dando as intuições, né? Para a gente nos mudar, nos transformarmos, mudar nossa situação, mudar os nossos hábitos, melhorando devagarinho, não tem pressa, mas faz mudanças, certo? Mas nós, quando entramos também, nos revoltamos, né? Porque às vezes nós nos revoltamos. Você abre uma brecha para os espíritos levianos. Aí eles vão adorar isso. Opa, falhou, deixa comigo. Já vai se comprazer com aquela situação e vai dar risada de você, vai falar coisas no seu ouvido. Por isso também nós temos que filtrar o nosso pensamento. Como nós somos rodeados por espíritos, então a gente tem que procurar coisas boas, momentos bons, né? Ao deitar, agradecer, fazer a nossa oração, pedir a Deus que nos encaminhe para as escolas, ou encontrar aquele ente querido seu, se ele tiver condições, entregar a nossa alma para uma vivência, trabalhar, quem sabe, se tiver condições, eu quero trabalhar, nem que for para varrer o chão lá dos necessitados, né? Fazer alguma coisa. Às vezes não temos nem condições para isso, mas a gente tem que entregar a nossa alma para isso. Ao levantar, agradecer. Precisa estender uma prece, não. Obrigado, meu Deus, por o repouso e pela minha vivência espiritual. Espero ter cumprido e ter sido encaminhado nas regiões boas da espiritualidade. Agradecer. Ótimo, né? Contemplar, abrir a janela, contemplar o dia, né? Mais uma oportunidade, mais um dia, certo? Entregar, fazer isso, né? E o que acontece? Você está com uma energia boa, você está sempre rodeado de bons espíritos. Quando nós falhamos, vem aqueles lá, né? Que eles não, é como se fosse o gato
esperando o rato sair do buraquinho lá, né? Nós temos falha, né? Pra gente que dirige mesmo no trânsito, né? Eu tô tentando, não sei quantos, desde quando eu dirijo, eu tô tentando me educar, né? Porque a gente se irrita, a gente fica nervoso, né? E é o maior perigo, é muito perigoso. Por que é perigoso? Porque é uma energia ruim. E você se junta com todo mundo que está ali, naquela mesma situação, né? Hoje mesmo nós falamos assim, o trânsito está muito violento. A gente fala toda hora, e tá, muito violento. Mas ontem eu também falava, anteontem falava. Só que hoje parece pior, tem mais gente, as pessoas são violentas. E que tipo de energia que a gente forma ao nosso redor? O cuidado que nós temos que ter. Então, é difícil para mim, os outros também né? O meu pai, ele xingava muito no trânsito, mas ele não saía de casa sem fazer o sinal da cruz. Ele agradecia, mas ele xingava muito, imagina se ele não fizesse. Ficava muito nervoso, né? Então a gente fica nervoso mesmo, mas tem que se acalmar. Então eu admiro quem fica calmo no trânsito. É uma coisa que eu preciso melhorar muito. Tomara que lá no plano espiritual a gente não precisa ser motorista, nem precisa dirigir, né? Se precisar vai ser complicado, né? Então, mas é isso. Então, esse vínculo com essa espiritualidade é grande, é enorme. E eu tenho que escolher, assim como eu escolho hoje os meus amigos de convivência, eu tenho que escolher o espiritual. E não é difícil escolher, né? Porque aqui, por exemplo, na Terra, a gente vai receber um amigo, né? Você vai deixar a sua casa bacana, limpinha, né? Vai fazer uma ceia, né? Vai oferecer um petisco, né? Vai receber assim, com o maior carinho e amor. Com o plano espiritual, os nossos irmãos de luz não se interessam por nada, eles só querem ver a nossa qualidade de vida, ele quer que você esteja com o seu coração bem, esteja harmonizado, só isso que eles querem. Agora já os levianos vão se alimentar da nossa raiva, da nossa cólera, das nossas reclamações, reclamar muito, é disso que eles vão se alimentar, reclamar no trânsito, da nossa má vontade, da nossa indisposição. Eles se alimentam, isso é energia, pura energia. Então você tem uma energia positiva e tem uma negativa, certo? Então tomemos cuidado. E aí que gera as doenças, né? Precisa ficar doente, fica doente, porque está ligado nessas energias, né? Então a gente tem que estar trabalhando a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito, para ir se libertando. Lembrando sempre que o caminho é estar conectado a Deus, ao nosso Senhor Jesus, né? Tanto é que Jesus, quando dava uma tarefa para os apóstolos, ele falava o quê? Vai lá, mandava uma missão lá, normalmente ele mandava às vezes em 2, 3, né? Nunca ia sozinho. Ele ia e ele falava assim, ó, você vai lá, se você não for bem recebido, sacode, bate os pés, sacode sua roupa e vá. O que ele estava falando? Limpa, né? Tira suas energias, joga fora e caminha de novo. Ou seja, nos dias de hoje eu imagino assim, vai dar a palavra a quem quer ouvir, vai falar para quem quer ouvir. Não adianta você querer falar para quem vai te contestar, não quer ouvir. Seria perca de tempo. Então, uma reflexão também para nós analisarmos. Não perquemos tempo para aquele que não aceita, não quer te ouvir, né? E isso tem muito. A gente aprende depois do longo tempo de vida, né? Por exemplo, na casa, a gente tem sim que convidar as pessoas, mesmo que for de outra religião. Convidar, tá necessitado, se quiser ir lá na casa, é assim, então uma palestra, vamos ter a cura espiritual. Podemos, mas não insista. Isso é um desejo da pessoa, né? Da aceitação, né? E aí, se ela for assim, uma pessoa mais livre, mais tranquila, dependendo da situação, ela procura a casa, né? E o que acontece com nós aqui, assim, nós encarnados, né? Você
Tem assim, por exemplo, pessoas que falam assim que é simpático ao espiritismo. Aí ela vem aqui numa reunião, por exemplo, aqui vê os quadros, nossa, que coisa linda, e aquele êxtase, né? Nossa, maravilhoso, olha, foi um espírito que fez aquilo, olha, você vê quantos minutos fez aquilo, quantos segundos, mas que beleza, que lindo. Tal. Fenômeno. Está atrás só do fenômeno, sabe que aquilo existe, passa às vezes 30, 40 anos da sua vida e perde seu tempo. Porque é mostrado para a pessoa aquilo, né? É mostrado para aquele ser. Né? Então, você pode perceber que hoje, nos tempos de hoje, os fenômenos são menores. Né? Antigamente, quando a gente ia no centro, quando era criança, as pessoas às vezes vinham carregadas. E era obrigado a vir no centro, porque não tinha quem curava, ia parar no centro, aqui mesmo, nesta casa. Chegava pessoas com uma dificuldade muito grande. Então era necessário aquele choque, né, aquela situação. Hoje você quase não vê, eu mesmo não vejo há muito tempo. Você não vê mais algumas coisas que acontecia, vamos por aí 20 anos atrás, 30 anos atrás. Porque não se faz mais necessário. Está aí para todo mundo ver. Está nos meios de comunicações, está nos filmes, cada filme belo que nós temos hoje espírita, né? Coisas lindas que vai trazer reflexão. E às vezes as pessoas veem aquilo só por curiosidade. Ou tem medo, né? Tem até, eu acho que é o Paulo Figueiredo, ele tem razão em uma coisa. Quem banalizou toda essa situação para o espiritismo foi Hollywood. Hollywood, e é verdade, com os filmes de terror. Né? Passando aquelas coisas constrangedoras, né? E isso, eu acredito até que ele tem razão. Muitas pessoas acham que o espírito é aquilo. E ele esquece que pode ser o pai dele, a mãe dele, o irmão dele. Esquece. Né? Eu tenho um caso assim para contar para vocês que eu achei muito interessante. Num centro lá em Arujá, que às vezes a gente passava lá, faz tempo que eu não passo, que é o Fraternidade Espírita, né? Angela conhece. Aí o presidente do centro, chegou um menino que perdeu o pai. Ia muito no centro, perdeu o pai e ele falava que assim que ele queria ver muito o pai dele. Eu quero ver muito meu pai, mas eu não vou assustar não. Ele queria muito ver o pai dele, ver o pai dele, ver o pai dele, ver o pai dele. Ele pedia para ele, pedia para ele, pedia para ele. E chegava a chorar, ia várias vezes no centro, ia. Aí um dia, ele voltou lá e falou, eu vi meu pai. Falei, você viu seu pai? Que legal. E como foi? Então, eu estava dormindo, né? Aí, de repente, eu senti alguma coisa no meu quarto e... Aí eu levantei assim o cobertor e eu olhei, era meu pai. Aí ele perguntou, o que você fez? Saí correndo, fugi, muito medo. Sei como é que é, né? Queria ver o pai, quando viu o pai, correu. Então é mais ou menos isso, né? É assim. Então é complicado, né? Seria uma coisa natural para nós, né? Eu acho que mesmo a interferência do cinema atrapalha bastante. Às vezes, quando tiver cinema, existe uma barreira também de outras religiões, né? Outras assim, seitas, coisas assim, que as pessoas tenham medo dos espíritos, né? Tem medo. E na verdade, você já pensou ver meu pai? Para mim ia ser uma coisa maravilhosa, né? Muito lindo, seria muito bom. Mas eu posso senti-lo, né? A gente pode sentir, né? Então, a influência dos espíritos é grande. Então, para que a gente tenha uma qualidade em nossas vidas, né? Tenhamos uma paz, uma força, é bom que a gente ande direitinho, perceba as nossas sintonias, o que nós estamos fazendo da nossa vida, como que estamos vivendo, né? E atrás, assim, daquelas coisas que às vezes ainda temos como vícios, né? Como julgar, como eu comecei ao início da palestra, ou falar mal, às vezes, do colega, né? A gente às vezes julga mesmo. E a gente tem que começar a tirar isso nas nossas vidas. Porque esses espíritos levianos,
Eles se comprazem com isso. E eles se divertem, por exemplo, com as nossas ansiedades, com as nossas pressas, com nossos desesperos terrestres, né? Eles dão risada, eles se divertem, né? E aí, faz me lembrar assim, né? Eu acho que aqui, alguns de nós, acho que assistia lá, tinha no Pica-Pau, tinha no Tom e Jerry, né? Que ficava o anjo e o diabinho do lado, né? Vocês lembram disso? É bem aquilo. É bem aquilo. Só que você imagina, o anjo só vai ter um. Agora, do outro lado, vai ter uma centena. Vai lá, pega ele, bate na sua mulher, sente ciúmes. Olha a roupa dela, olha como é que ela tá. Mais ou menos assim, né? Eu tinha uma experiência, né? Uma experiência lá, inclusive no André Luiz, que a gente ia lá fazer um trabalho e nós andávamos no meio das pessoas. E eu tinha que estar atento no que o espírito, né, mediunizado lá, né, Dr. Alonso falava. E aí me falaram, é bem assim. Então você tinha que estar ouvindo. E aquelas pessoas, olha, eu não sei o que lá, o que ele falou, o que ele disse, me pegava assim em mim. Aquele monte de gente assim, você tinha que estar concentrado ali, era difícil. Então aí uma pessoa falou, isso é o que acontece com a gente. Aqui você está vendo os encarnados fazer isso com você. Agora, você não enxerga, né? Se você não tiver mediunidade, você não percebe o que fazem com você. Então, o pensamento nosso, eles interferem? Interferem. Por que eles interferem? Porque Deus permite. Porque nós precisamos evoluir. Isso é sério. Então você pode perceber que uma simples coisa, você pensa uma determinada coisa, daqui a pouco já vem outro pensamento, daqui a pouco vem outro pensamento, um monte de pensamento na sua cabeça com o mesmo assunto, diferentes, e te deixa você meio, né? Então, e aí você tem que refletir, porque normalmente o primeiro pensamento que te vem é o seu. É o seu. Se você for uma pessoa de boa índole, você vai analisar os demais. Não, pô, esse caminho eu não vou tomar não, vou ficar por aqui mesmo. Se você tiver uma má tendência, você vai seguir a sugestão que aqueles outros irmãos estão te dando. Tá? É mais ou menos assim. E para nós não ter essa legião tentando te atrapalhar, é a nossa conduta mental, psíquica, né? Está ligado a Deus, a Jesus. Vai ter sim. Nós convivemos com gente, na condução, no trabalho. E todo mundo está carregado de irmãos, né? Não vai ter. Isso faz parte das nossas vidas. Por que Deus faz isso? Para você evoluir. Porque você vai ter que passar situações. E você vai ter o livre-arbítrio para julgar, fazer as suas escolhas. O que eu quero para mim, né? E são coisas simples. São coisas simples. Às vezes você precisa sair daqui. Um exemplo, né? Eu tenho a Ayrton Senna e tenho a Dutra. Aí eu penso assim, eu vou pela Dutra. Vai pela Ayrton Senna. Não, vai pro Cumbica. Vai pela Assis Ribeiro. E aí, o que eu faço agora? É melhor ligar o Waze, né? Pá! Então é mais ou menos isso, né? Outra coisa, quando um espírito quer mandar um pensamento com você, é como eu estou falando. Então repare um conselho. Uma dica, hein? É uma dica. Por isso que, Livro dos Espíritos. Esse aqui, Livro dos Espíritos, é maravilhoso. A gente tem que ler esse livro. É um livro assim que eu acho que você... eu já li. Não, isso aqui não é um livro para falar que eu já li. A gente tem que ler ele, estudar ele, prestar atenção, ler de novo, né? É um livro maravilhoso. Então, é uma dica que Kardec dá para nós, lá, os espíritos, né? No caso, Santo Agostinho e São Luís. Então ele fala o seguinte, e é verdade isso, que ultimamente eu tenho pedido isso, eu tenho tendo isso. O espírito, quando ele fala com você, é como nós estamos conversando, você escuta direitinho. Algum de vocês já teve essa experiência, ou já sentiu isso? Já, Ângela? Mais alguém? A Adriana gosta, vou falar um negócio também, a Adriana ela conversa bastante sozinha, ela não está sozinha. Ela conversa, às vezes, o que foi? Não, eu estou falando comigo mesmo. Não está falando consigo mesmo. Não está.
Está ali o mentor ajudando, conversando, incentivando a gente, né? Então ela diz que é até bom falar sozinho, tá? Mas não é sozinho. Então é o seguinte, observem bem, uma dica maravilhosa. Quando tiver um pensamento, presta atenção se esse pensamento é pensamento, se falou com você. É só você ter calma para você escutar. Ele fala com você, você vai distinguir pensamento de uma conversa com você, tá? Agora, nós vamos julgar, nós é que vamos fazer o julgamento. Se aquilo que foi uma sugestão para você, se aquilo é do bem, se aquilo é bom, você vai julgar. Você é responsável. E isso acontece porque Deus quer que nós tenhamos fé, que nós acreditamos, e a luta é constante. Não é fácil não, porque nós somos espíritos devedores. Então, dica, qualidade de vida, olhar aquelas coisas como nós falamos, ver o que você assiste, o que você vê, conversas desnecessárias, né? Enfim, então, em nossa vida, né? Perceber, por exemplo, se nós não estamos... por exemplo, a pessoa fala assim, eu adoro doce, eu só quero comer doce, doce. Presta atenção se isso não tem alguém dando essa sugestão para você. Nós somos fortes, nós somos grandes, Deus deu uma qualidade espiritual para nós imensa para nós lutar contra essas coisas. Sejamos fortes, tá? Estejamos ligados a Jesus, a tudo que Ele nos ensinou, né? O exemplo do doce é simbólico, né? Mas a gente às vezes tem, né, algumas tendências assim. Eu dei um exemplo, algumas coisas que vai danificar às vezes a sua saúde. É um exemplo, tá? Ou comer demais, ou beber demais. A gente prestar atenção, porque às vezes é sugestões, né? Um espírito de luz não vai dar uma sugestão assim para você. Ele vai falar para você, come um jiló, um alface. Não, brincadeira. Mas ele vai falar para você melhorar a qualidade da sua alimentação, né? Para você ter cuidado com a sua alimentação, né? Para você ter uma qualidade de vida, saúde, não é? Não reclamemos. Uma coisa também que eu gostaria de falar para todos nós aqui, que existe, por exemplo, as curas espirituais. Nós vamos ter aqui na casa, e nós temos que procurar essas curas, porque se Deus permite essas curas, é porque é bom para a gente, se está aí junto a gente, né? Agora, primeiro de tudo em nossas vidas, nós temos que nos perguntar se aquilo vai ser bom para nós, tá? Porque de repente você vai ter uma melhora e aquilo não é bom para o seu espírito. Então, entregar sempre para Deus, pedir a Deus melhor para nós, para a nossa alma, para o nosso espírito, tá? Porque na verdade, as dores, as coisas que vêm, a gente tem que procurar sim ajuda, mas algumas coisas faz parte daquilo que nós acordamos, né? Ao retornar para a Terra. E tem uma coisa também, sabe como que nós nos livramos das dores, dos sofrimentos? Através do amor e da caridade. Por sinal, Deus é tão maravilhoso que tinha essa palestra hoje, até a minha leitura do Evangelho hoje abriu nessa página, que eu não me lembro o título, sobre as curas e sobre a caridade e o amor. Se você quiser a sua cura, quiser melhorar, prestar caridade e amor. A gente sara, é o remedinho da nossa alma, que muitas vezes está dentro da nossa alma, as nossas doenças, as nossas imperfeições. Eu estou encerrando, o horário já está chegando aí. Eu espero que eu tenha passado uma mensagem para vocês, uma coisa que eu tenho certeza que os senhores já têm ideia, né? Nós somos todos aqui já tem bastante experiência, né? A gente só fez uma lembrança que a gente às vezes adormece na gente, né? E que Deus abençoe a todos nós, Deus ilumine a todos os que estão presentes aqui, encarnados e desencarnados, que Deus ilumine. Uma boa noite a todos, gratidão, meus irmãos, por ter tido a paciência para comigo. Obrigado.